Boa noite, senhores e senhoras, autoridades aqui presentes, munícipe presente. Solicito ao doutor Otávio que assuma a primeira secretaria para proceder à leitura do edital de convocação. Para não contaminar. Audiência pública, edital 522. Luiz Carlos Anastácio, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho das suas atribuições, considerando que tramita nesta Câmara Municipal o projeto de lei complementar número 6/2006, de autoria do senhor prefeito municipal que institui o plano diretor do município de Barretos e dá outras providências, considerando que esta Casa de Lei já procedeu à audiência pública no dia 30 de agosto próximo passado, para discutir e deixar à disposição da população esse projeto tão importante para a sociedade, considerando, no entanto, que há necessidade de darmos também conhecimento e explicações à população das emendas apresentadas ao projeto pelas comissões permanentes e vereadores, considerando que a Lei Federal 10.257/2001, que é o Estatuto da Cidade, no capítulo 3º do Plano Diretor, dispõe em verbos, artigo 40, parágrafo 4º, no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização da sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão, inciso 1º, a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e das associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Faz saber que, em cumprimento ao supratranscrito dispositivo legal, ficam os senhores vereadores convocados para a audiência pública a realizar-se no dia 20 de setembro, próximo futuro, quarta-feira, às 20 horas, na sede desta Câmara Municipal, para discutir com as autoridades e a sociedade barretense o projeto de lei em questão, bem como as emendas apresentadas. Registra-se e cumpra-se, afixando-se no local público do costume e distribuindo-se cópias aos senhores vereadores. Dado e passado no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Barretos, aos 11 de setembro de 2006, eu, primeiro secretário André Rezec, fiz digitar o presente edital, subscrevi e assino. Luiz Carlos Anastácio, presidente, registrado e publicado na Secretaria da Câmara de Barretos em data supra. André Luiz Rezec, primeiro secretário. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos. Esclarecimento por necessidade que esse legislativo procedeu à devida divulgação desta audiência na imprensa falada e escrita de nosso município, inclusive encaminhando mais de 200 cópias a todos os segmentos da nossa cidade. Eu gostaria de formar a mesa, convidar o senhor Antônio Límpio, representante, presidente do Clube do Rio das Pedras, que vai representar todos os clubes sociais da nossa cidade. O Dr. Mário Henrique Scanavino, representando os trabalhadores como subdelegado do trabalho. O que é isso aqui? Antônio João Guimarães de Paula, presidente do CIAS. Presidente do CIAS? É. CIAS? Eu não sei o que é isso. Mas não é o Senhor Hassan, CIAS, não é o... comandante Não é o senhor... interino do Corpo de Bombeiro. Como é que chama, não? É Jamil, né? O CIAS é o... Simão. Eu... Não é? É o seu Simão que é o presidente do CIAS? Ele falou que você é o presidente do CIAS? O Brito aí? Ah, mas o presidente é o seu Simão ainda. Eu sou diretor jurídico do CIAS, né? Não. O Brito, Eu Ney. por favor, Ney. coordenador do plano diretor. Presidente do CIAS é o seu Simão. Ah, o capitão está aí? Então, o seu Simão, Tavares. Chama ele. Ah, mas não agradou. Eu fui para Pitangueiras hoje, você peguei um temporal. Eu gostaria que a dona Dirce, delegada moradora no UCA Engenha, que sentasse aqui na frente, por favor. Dona Dirce. Que as terraradas aqui ele virou. Eu vou ou eu fico aqui? Porque o projeto está ali, não dá?
Eu já pego ali. Eu pego ali o projeto. Você tira ali, Você falou, você veio. continua aí, devagarzinho. Que tinha o Senhor Breno Alberto Borges, representando o centro. Isso aqui, me ajude aqui. Não dá pra ver, né? Capitão Caetano da primeira companhia, tá? Deixa eu vir agora. Deixa eu vir agora, macia, tranquilo. É pra dormir, né? Se encontra também o capitão Caetano, da primeira companhia da Polícia Militar. Representando o Sindicato de Alimentação, Marcelo. Bom, senhores, nós temos representantes de vários segmentos aqui hoje. A partir desse momento que esse projeto de lei complementar foi protocolado à casa, colocamos seu texto integral à disposição dos interessados, em especial na internet. As comissões permanentes analisaram as matérias. A Comissão de Justiça e Redação apresentou várias emendas. Em seu parecer, que será lido pelo secretário, as emendas foram retiradas. Ficou uma emenda dessa presidência, que eu solicito. Comissão de Justiça, né? Tem que ler todas? É uma só? 12? Tem que ler todas? Não vai explicar de todo. Bom, tem 12 emendas das comissões, da Comissão de Justiça. O doutor Otávio vai resumir, que dá para acompanhar, né, doutor Otávio? Né, Brito? Resumindo, dá para entender, por isso eu pediria a atenção dos senhores. Aos senhores membros da mesa, meus caros amigos, população baidense, meu boa noite. Eu agradeço primeiro ao senhor presidente o fato de deferir a mim para exercer esse mistério de secretariar esse trabalho, essa audiência pública. E gostaria de deixar bem claro aos senhores de que, analisando esse projeto de lei, nós fazemos parte da Comissão de Justiça, que é o vereador Kiko Miziara, o vereador Otávio Alves Garcia e o vereador Lilico. E analisando com ajuda substancial com todos os funcionários, principalmente a agente administrativa, a Meire aqui da Câmara, foi objeto de análise atentamente do projeto diretor e algumas emendas se fizeram necessárias para fazer a devida adequação, porque esse projeto já veio elaborado minuciosamente, com várias audiências feitas pelo então secretário de Planejamento, Wilson Franco de Brito. Então já veio para a Câmara e nós temos que cumprir as determinações legais no sentido de dar a publicidade aos atos e a participação da população, que realmente é de suma importância. Então, algumas emendas foram feitas, a começar pelo artigo 114, no inciso 3º, que determinava na subseção do sistema viário e da circulação da cidade, e essa emenda 114, simplesmente, ela fez a devida adequação no sentido dos principais rodovias da cidade, que alguma coisa não estava correta, por algum equívoco só na questão da redação, e essa emenda ao artigo 114, simplesmente, ela foi feita para fazer a adequação realmente no sentido de que as rodovias municipais do empreendimento da cidade de Barretos passa a ter a redação da seguinte forma, que as principais rodovias municipais são compreendidas pela rodovia Pedro Vicentino, que liga a cidade de Barretos ao distrito de Bitu, rodovia Nadir Quenan, que liga a cidade de Barretos ao distrito de Alberto Moreira,
Vicinal Luiz Carlos Arutim, que liga a cidade de Barretos à rodovia Brigadeiro Faria Lima, e vias comitiva Dr. Roberto Cardoso Alves. Isso simplesmente é a adequação que foi feita, porque no artigo houve um equívoco no sentido de ficar constando rodovia Luiz Carlos Arutim, quando na realidade é uma vicinal. Então é a adequação correta daquilo que é na realidade. Com relação ao artigo 142, houve uma emenda substitutiva, tão somente do inciso 5º, porque ele é com relação à localização. 144. 42. Ele trata exclusivamente dos dispositivos reguladores específicos que deveriam garantir e assegurar os direitos das pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e outros encargos. Então, houve uma emenda substitutiva ao inciso 5º, quando determinava, questão de redação, de que a Lei 10.098/2000 da Presidência da República é uma redundância mesmo, porque o que tinha que ser feito no sentido de que é uma lei federal, número 10.098/2000. Evidentemente, sendo lei federal, presume-se que, sendo federal, emana do Presidente da República e a sanciona. Então, foi simplesmente essa emenda supressiva parcial para fazer a adequação. Depois nós viemos ao artigo 152, que aí sim houve a emenda substitutiva a vários incisos. E esse artigo 152 é a subseção das macrozonas de gestão dos setores, onde é que os setores a que se refere o artigo anterior constituem as unidades espaciais para execução de planos de ações e são delimitados por meio de conjunto de critérios espaciais e ambientais, especialmente os critérios definidos pela rede viária de necessidade de mobilidade urbana e transporte. Então, assim, de tal forma que os incisos passaram até a redação, com relação a inícios de marcos, algumas coisinhas que haviam de incorreções foram objeto de correções simplesmente para adequar na realidade que seria. Denominação de vias. E que consiste, inclusive, na denominação das vias existentes, que, às vezes, por um lápis, constavam os nomes de forma não correta e para que não dê e causasse prejuízo a quem quer que fosse, no sentido de ter prejudicado a localização. Então, foi feita a devida adequação de todos os setores, do setor 2 até o setor 40. Em seguida, ao artigo 156, também uma emenda substitutiva a alguns incisos. Esse artigo 156 também é questão de adequação das regiões do orçamento de planejamento participativo configurados de acordo com essa classificação conforme as leis complementares, que é a região norte compreendendo o seguinte perímetro. Então, a delimitação de tudo aquilo da qualificação, inclusive, das áreas dentro da própria cidade. E foi objeto, inclusive, agora de emendas substitutivas desse artigo 156, do inciso 1 ao inciso 2º, inciso 4º e inciso 5º. Outro sim, houve uma emenda substitutiva também ao inciso 6º do artigo 160, porque ele veio com uma redação e tinha que ser feita uma substituição ao inciso 6º, porque a denominação que veio simplesmente colocava-se que as ações estratégicas do sistema de planejamento e gestão democrática, consistindo, inclusive, em implantar um sistema de informações urbanas do município de Barretos, nesta lei complementar denominado de SIUMB. Então, houve um erro na grafia, o que deu margem à emenda substitutiva para fazer a adequação, porque realmente o nome correto era SIM, que é o sistema, em vez de SIUMB, era SIMB. Com relação ao artigo 195, também uma emenda substitutiva ao inciso 1º,
O inciso primeiro, que é o Sistema de Informações Municipais de Barretos, o SIM, deverá ser estruturado por meio de 3 unidades e componentes dos sistemas. Inciso primeiro, onde constava o Sistema de Indicadores de Desempenho Ambiental e Espacial de Barretos, como unidade informacional de apoio à gestão estratégica do planejamento e ação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, evidentemente que é da Secretaria Municipal de Planejamento Territorial. Então, é a devida adequação para quem é a competência para assim proceder. Depois, no artigo 230, também uma emenda substitutiva ao caput desse artigo, visando a legalização da lei, mesmo porque existem formas determinadas para que determinados projetos de lei visam e deem o respaldo àquelas pretensões, quais sejam isenção de imposto, anistia, tudo isso existe lei própria, não seria uma lei ordinária, então são leis complementares, então a adequação especial dentro da hierarquia das leis. Em razão disto, houve essa emenda substitutiva ao artigo 230. Passamos ao artigo 231, também que regula a mesma matéria e respeita a hierarquia das leis. Quanto ao artigo também 232, que mereceu emenda substitutiva ao caput, é que o incentivo à criação de vagas de estacionamento, que é o problema de os descontos apenas de Imposto de Propriedade Territorial Urbana, ITU, e que são as áreas de terreno, e teve que fazer adequação também, tendo em vista a hierarquia legal. Por fim, então, a emenda ao artigo 233, que também trata-se de hierarquia da lei com relação à isenção de IPTU, porque se não estiver previsto no plano diretor a possibilidade de dar isenção de IPTU, o senhor prefeito, ou esse, aquele, seja o prefeito que for, ele não terá condições de assim fazê-lo. E, por fim, ao artigo 256, há uma emenda substitutiva para que passe a ter uma redação de forma diversa do que estava no original, que é a questão da vigência e as disposições das leis que se aprovam. Ou seja, enquanto se diz que o dispositivo de leis complementares serão regulamentadas por leis ordinárias específicas e por decretos, passa a ter vigência de que o dispositivo desta lei complementar serão regulamentados, se necessário, por leis específicas e por decretos do Executivo, evidentemente para fazer a devida adequação e dar o respaldo à legitimidade do seu prefeito. Essas foram as emendas que nós entendemos cabíveis, depois da exaustão, inclusive, do projeto, contando, inclusive, com uma grande colaboração da diretora da Casa Aneire, e justiça seja feita, que o estudo feito no plano diretor, com essas emendas para ter a lapidação, inclusive, a devida adequação. Lógico, evidente que sabemos que se amanhã alguma diferença existir, se alguma necessidade se fizer, leis poderão rever também esse plano diretor, mas aí com muito mais cuidado, tendo em vista que agora está aqui as diretrizes, a marquise, a marquete, e tudo aquilo que terá que ser feito em cima agora da desenvoltura normal dentro da legislação, porque tem que existir o fator, a norma normal com a valorização para que tenha realmente a disposição legal para serem aprovadas e questionadas e dirigidas pelo prefeito municipal. Era o que eu tinha a dizer com relação ao membro da Comissão de Justiça. Meu muito obrigado aos senhores. Sem fio, melhor. Eu apresentei uma emenda que todos conhecem ali na Vila Marília, entre a Santa Terezinha, que liga o Los Angeles, onde passa ali a via férrea, que está desativada. Essa emenda, por quê? Porque hoje, aqui no plano diretor, ela consta como zona mista. Então, nós colocamos uma emenda, que é aquele local ali, ó, que liga dali até na 43. É aquele trechinho ali, ó. Ela vai passar a ser, por que isso? Comercial administrativa. Porque ali tem vários comércios, como bebida, oficina, e tem também a parte do almoxerifado, que é administrativa. Então, passaria a chamar, né, denominar como parte comercial administrativa, que aí vai
pegar o bairro ali. Então, essa é a minha emenda, que vai ser discutida também em plenário com os demais colegas vereadores. É uma emenda que ela vai beneficiar muita gente, porque ele tem fábrica de carroceria, tem oficinas, tem supermercado, e tem também a localização até na 43, que pega tudo. Então, aquelas zonas não passa a ser chamada zona mista, passa a ser chamada zona comercial administrativa. Só para esclarecer os senhores, que é esse trecho daqui até na 43. Está aqui presente o ex-secretário do Planejamento, que fez um trabalho brilhante no plano diretor para elaborar, e fez com muito carinho, estudou, dialogou, procurou a sociedade, foi nos distritos, falou. Então, fez um trabalho que nós temos que aplaudir. Eu gostaria de passar a palavra para ele, o Brito. Boa noite a todos. Presidente Luiz Carlos Anastácio Paçoca, vereador Otávio Alves Garcia, Mandioquinha, Cláudio Honor, demais autoridades aqui presentes, munícipes, delegados do plano diretor. É uma noite de gala, né? Que desde o começo do trabalho, com a capacitação de toda a equipe da Secretaria de Planejamento, da formação dos núcleos temáticos do plano diretor, de todo o trabalho palestras, encontros que nós fizemos com a população e com o pessoal técnico também, representantes de órgãos oficiais do município, do estado e federais aqui instalados na cidade, e depois as audiências públicas, foram 16 ao todo, incluindo os distritos. É uma satisfação a gente chegar nessa reta final. Eu estava conferindo aqui com a Neire esse trabalho de afinamento, né, presidente, de todas essas linhas, todos esses artigos, parágrafos. A nossa cidade está nessa lei que institui o plano diretor do município, que nós queremos para Barretos para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. As diretrizes principais estão aqui. Foi feita de uma maneira que eu estou vendo aqui na lista de presença, eu estou olhando aqui os delegados que participamos todos, discutindo, item por item, é a nossa lei, a lei da população barretense, porque os delegados foram escolhidos nas audiências públicas pelos seus pares, as pessoas que moravam na mesma região, no mesmo bairro, e representaram essa população. Então, é um motivo de muito orgulho. Esse movimento todo que acontece em todo o país, porque é uma lei federal, a 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade, ela foi implantada, deu um prazo de 5 anos para que os municípios fizessem seus planos diretores. Barretos está, assim, bastante... nós entregamos a lei aqui na Câmara no dia 3 de agosto, um tempo apertado, realmente, mas nós tivemos 1 ano e meio também para fazer todo esse trabalho. E, mesmo assim, eu acho que o trabalho está afinado pela Câmara, doutor Otávio. Ele está chegando aos finalmente, e nós podemos dizer que nós temos uma lei que vai dar uma sustentabilidade para o município, para o crescimento do município. Mas o principal de tudo isso é a implantação dessa lei. E a própria lei, ela diz, um dos títulos é a questão da gestão, do acompanhamento, da aplicação. São várias leis ordinárias que virão regulamentar essa lei maior, que é o plano diretor. E será feito comissões de acompanhamento, porque todo esse trabalho que nós tivemos, que nós batalhamos, ele tem que ser implantado, porque é para o benefício de todos os munícipes, de toda a cidade. O que foi colocado aí, da forma como foi colocado, foi tirado dos questionários que a população respondeu nas audiências públicas. Foi tirado do debate que a população escreveu, falou
e nós temos tudo isso gravado em vários volumes que estão aqui apensados ao projeto de lei que está aqui na Câmara e que está também na Prefeitura. Então, está documentado a participação da população barretense pela primeira vez na história na elaboração de um plano diretor como esse. Nós podemos realmente, nessa noite, 20 de setembro de 2006, nos sentimos orgulhosos. Ela ainda tem uma tramitação aqui dentro do Legislativo, mas no dia que o presidente Luiz Carlos Anastácio der como aprovada a lei aqui no Legislativo e ela for para a sanção do prefeito, nós podemos ter essa data como uma data histórica. Muito obrigado a todos. Obrigado, Brito. Esse aparelho aqui está aberto para quem quiser se manifestar. Nós queremos um tempo, né, se alguém quiser falar, faz a pergunta, o Brito responde, e em seguida passa para o outro, para também não ficar, né, tem bastante gente. O Donizete. É importante a participação da população, porque é um projeto de extrema importância para a nossa cidade. Então, não tem problema. Se você quiser perguntar, pode perguntar. Boa noite, presidente Paçoca. Boa noite, senhores Dr. vereadores. Nilson Barroso, eu confundi com o Donizete. Desculpa, doutor Nilson. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Sem problema. É o seguinte, em Barretos, já há quase 50 anos, acompanhando o desenvolvimento da cidade, vendo os problemas e, sempre que possível, ajudando a resolver os problemas, de Barretos. Então, eu vejo um problema gravíssimo para o desenvolvimento de Barretos, que é essas perfurações de poços. E parece que agora tem uma previsão para mais um, que seria para beneficiar o Parque do Peão. Beneficiar o Parque do Peão, eu acho a proposta justa. Mas a perfuração de poços, mais poço artesiano, isso tem prejudicado e muito o que eles chamam de lençol freático, essa água que corre por baixo dos nossos pés, que a camada está diminuindo cada vez mais. Nós propusemos, durante as discussões, a captação da água pelo Rio Pardo. Então, se houvesse uma possibilidade de proibir fechamento de córregos, mais poços artesianos, e deixar aberto a condição de captação da água do Rio Pardo. É uma captação que nós teríamos por 200, 300 anos, sem mais ter problema. Esse problema tem afligido a cidade, porque se duas indústrias de 500 funcionários cada um, ou uma indústria de 1.000 funcionários, quiser vir para Barretos, Barretos não comporta por problema de água. E esse problema, tem certeza, pelo que eu já ouvi, procurei saber, inclusive de alguns engenheiros, do próprio SAI, a captação do Rio Pardo resolveria o problema totalmente de Barretos. E outro problema que eu não sei como se caberia aí no plano diretor, é o problema da industrialização de Barretos. Quando, algum tempo atrás, era para ser instalado a usina Mandu. A usina Mandu era para ser instalada no município de Barretos. Depois, não sei por que razão, por estudos técnicos. Depois, não sei por que razão, houve uma disputa da usina entre Guaíra e Barretos. Guaíra acabou levando a usina Mandu. Há pouco tempo, deveria ter vindo para Barretos a usina São José, que, novamente, Barretos perdeu para Colina. Veio agora a usina Continental dos Biages. Essa de Colina ficou na divisa de Barretos com Colina, mais no município de Barretos. Agora a do Biage, a usina Continental, na divisa Barretos com Colômbia, mais do lado de Colômbia. Então, Barretos tem perdido muito essas indústrias, os empregos e a arrecadação do ICMS, porque, ultimamente, há poucos dias, eu estava lendo os jornais que a arrecadação do ICMS de Barretos está caindo. Então,
Essa é uma das minhas preocupações, porque talvez nós colocamos muitas objeções